Então, nossa aula está sendo já gravada. Hoje teremos mais uma aula aí, de acordo com o nosso webinar, né, em parceria com a CBTP. A aula de hoje, para mim, como profissional, eu vejo que ela é de fundamental importância, o tema, né, da periodização do IPSC. Quando a gente fala em periodização, eu vejo que é uma das partes mais difíceis de interpretação do treinamento esportivo. Porque ela é técnica, ela é densa, teórica, e muitas vezes ela é complexa de se entender. Mas é essencial. Todo atleta que luta por um ranking, né, ou qualquer profissional da área, seja ele preparador físico, seja ele um personal, seja ele um fisioterapeuta, né, ou até um médico da medicina do esporte, um psicólogo, ele precisa dominar, ao menos assim, o básico dessa ciência. Porque é ela que organiza o treino, é ela que coordena toda a arquitetura do trabalho, direcionando o que é a evolução e sustentando a performance a longo prazo, a longo tempo. Evitando o quê? Lesão, perda de performance, né? Buscando sempre o que? O ápice do treinamento. E no IPSC, onde cada detalhe importa, entender a periodização, para mim, não é uma opção. Eu acho que é fundamento. Ok? Então, justamente por ser um conteúdo teórico, um conteúdo mais denso, né, eu peço para quem realmente tiver dificuldade ou dúvidas, que interrompa a aula, que pergunte. Né? Daqui a pouco a dúvida de um é a dúvida de outro. Ok? E voltando a falar novamente sobre periodização, dentro desse webinar, né, que está sendo desenvolvido em parceria com a CBTP, eu não vejo como não trabalhar esse tema, né, porque nós temos que saber o que fazer durante o campeonato, durante o calendário, né? Seja ele em relação a aspectos físicos, aspectos mentais, aspectos cognitivos, períodos de transição, né? Desaceleração do treinamento em relação à intensidade e volume pré-competição, ou seja, pré-prova. Ok? Então, adelante. Então, a nossa introdução, né, pessoal? Embora não exista um modelo de periodização oficialmente estruturado para o IPSC, a ciência da periodização esportiva vem sendo desenvolvida e aplicada há mais de 70 anos em diversas modalidades de alta performance. O que fazemos aqui é justamente adaptar esse corpo de conhecimento consolidado, validado e amplamente utilizado no esporte mundial. As demandas únicas do tiro prático, assim, construímos uma abordagem específica para o IPSC que integra corpo, mente e técnica dentro de um ambiente dinâmico, instável e altamente estressante, como é o IPSC. Esse esporte combina força, seja ela força explosiva, força de potência, força de velocidade, força coordenativa, força de resistência, velocidade, coordenação, equilíbrio, resistência anaeróbica, capacidade cognitiva acelerada e um controle emocional extremamente refinado. Desta forma, o treinamento não pode ser improvisado e tampouco intuitivo. Ele precisa ser planejado, estruturado e calculado. E é justamente a periodização, pessoal, que organiza cada etapa desse processo, guiando o atleta desde a construção da base física, do momento inicial, até o momento exato de expressar a sua melhor performance em competição, seu ápice. E o que é periodização? E por que ela existe? A periodização é o planejamento sistemático do treinamento esportivo.
ao longo do tempo. Ela surge da necessidade de adaptar o corpo humano aos estímulos físicos de modo seguro e eficiente. O organismo possui limites fisiológicos muito claros. Não evolui na exaustão total. Não se adapta ao acaso. E não responde bem à falta de estrutura. Isso é fato. A periodização nasceu justamente para organizar ciclos de treinamento de forma progressiva, lógica e cientificamente embasada, respeitando fatores como recuperação, supercompensação, adaptação, especificidade e individualidade biológica. No IPSC, isso é ainda mais importante, pois trata-se de um esporte que exige múltiplas capacidades simultaneamente. A periodização, ela garante que todas essas valências sejam treinadas de forma integrada e no momento certo, evitando sobrecarga, lesões e perda de performance, que é comum. E aí, falando em periodização, eu não tenho como não deixar de falar um pouquinho da história, né, da periodização. E a construção da periodização moderna hoje tem origem no trabalho do cientista soviético Lev Matveyev, o pai da periodização. Na década de 1950, pessoal. Em 50, começaram a periodizar. Foi Matveyev que percebeu que atletas submetidos a estímulos aleatórios apresentavam resultados muito inferiores quando comparado aos que treinavam com ciclos já organizados. Ele estruturou o treinamento em 3 grandes períodos: período de preparação, período de competição e período de transição. Além disso, Matveyev baseou-se no modelo da Síndrome Geral de Adaptação, SAGE, de Hans Seiler, né? Demonstrando que o corpo humano passa por fases fisiológicas previsíveis. Fases fisiológicas previsíveis, diante de qualquer tipo de estresse. Com isso, ele criou a ideia de microciclos, mesociclos e macrociclos. Estabeleceu curvas de volume e também de intensidade. E transformou a forma como o mundo inteiro passou a planejar o rendimento esportivo. Hoje, mesmo com os avanços modernos, o modelo clássico continua extremamente útil, principalmente em esportes de caráter complexo, como o nosso IPSC. Eu utilizo a periodização clássica, Matveyev. Eu vou ter slides explicando exatamente o que é a síndrome, né, de SAGE, o que é microciclo, mesociclo, macrociclo, né, a relação de volume e intensidade, ok? Então, o problema, né, do treinamento sem planejamento, que é o habitual, né? A ausência da periodização faz com que o atleta treine de forma aleatória, copiando exercícios da internet, o efeito manada, né? Executando séries e métodos sem lógica, aumentando a intensidade por instinto e não por estratégia, acumulando fadiga desnecessária e, principalmente, desperdiçando tempo. A evolução fica inconsistente, surgem dores, lesões, quedas de desempenho, falta de progressão, perda técnica fina, e com o tempo o atleta começa a regredir, mesmo treinando mais. Isso é muito comum. Aquele indivíduo que entende ou pensa, né, que se ele treinar todos os dias da semana, ou 5 vezes na semana, ele vai ter um ápice, ele vai ter um melhor rendimento. Não, pessoal. Fisiologia do exercício. Então, a periodização, né, ela corrige tudo isso ao propor um caminho claro, gradual e calculado para cada fase do treinamento, permitindo que o atleta alcance picos de desenvolvimento de forma segura e previsíveis. Picos aonde? Nas competições-alvo. No que eu quiser, eu consigo estruturar, eu consigo periodizar. De acordo com as individualidades de cada atleta, é claro.
E aí, quando eu falo em periodização, eu não tenho como não falar, né, sobre controle neuromuscular e aprendizado motor. Isso aqui eu tratei na segunda aula do nosso ciclo de palestras, né? O tiro prático, pessoal, ele exige movimentos altamente refinados. Cada transição, cada entrada de posto, cada controle de arma, depende de coordenação entre sistema sensorial, cognitivo e muscular. É complexo. O controle neuromuscular permite que o atleta execute movimentos complexos com mínima energia. Máxima precisão, quando eu falo em precisão, não é alcemasse, é precisão de movimento, e velocidade elevada. A periodização, ela organiza a aquisição e a consolidação desses padrões motores, tornando-os automáticos e extremamente eficientes. Ancoragens. É outro segmento que eu tenho que tratar, né? A estabilidade que gera velocidade. As ancoragens corporais são posicionamentos musculoesqueléticos que criam rigidez elástica, estabilidade articular e controle fino durante movimentos específicos. No IPSC, as ancoragens são essenciais para transições rápidas, entradas de postos, controle da arma em deslocamento, estabilidade corporal, eficiência do gesto motor. Ela melhora a artrocinemática, o movimento articular, aumenta o potencial hidráulico dos tecidos e reduz o desgaste do corpo. O que é o potencial hidráulico, pessoal? Eu falei isso em aula, né? Que se eu tiver um corpo com controle mecânico, com meus segmentos articulares ancorados em posição adequada, aqui sim, eu consigo dissipar energia, ou seja, distribuir energia, eu tenho um menor desgaste de energia, né? Eu tenho uma resposta de reação aumentada ou acelerada, eu tenho um controle, né, de transição mais efetiva, eu tenho segurança. E o potencial hidráulico, por quê? Literalmente, o nosso corpo ele tem que ter o quê? Uma harmonia em todos os segmentos. Com isso, eu vou potencializar ou eu vou aumentar o meu nível de força. Vou gerar mais força. Se eu gerar mais força, eu estou gerando maior rendimento. Ok? Então, a periodização, pessoal, ela inclui treinos específicos de ancoragem, cria bases estáveis que permitem movimentos extremamente rápidos, sem perda de precisão. Isso eu utilizo na etapa de base da periodização, no início do treinamento. E os princípios, né, que são fundamentais no treinamento. Todo treinamento verdadeiramente eficaz precisa respeitar princípios que regem o funcionamento do organismo humano. O princípio da individualidade biológica, ele reconhece que cada atleta reage de forma única aos estímulos. Já se diz, individualidade biológica. O que funciona para mim talvez não funcione para o ciclano, para o Beltrano. O princípio da adaptação explica como o corpo responde ao estresse e evolui. Ou não? O princípio da saúde, que entra aspectos médicos, né, a medicina do esporte hoje, né, aspectos nutricionais, aspectos mentais, psicológicos, aspectos até, de modo geral, da área da saúde, né, é vista como fundamento indispensável para qualquer processo. E o princípio da sobrecarga progressiva garante o quê? Uma evolução contínua. Enquanto a interdependência, princípio da interdependência entre o volume e a intensidade do treinamento, ela regula o equilíbrio entre esforço e capacidade adaptativa. Eu vou explicar melhor isso aqui.
Já a continuidade, o princípio da continuidade, assegura que as adaptações não se percam. A especificidade, o princípio da especificidade, direciona o treino para as demandas da modalidade, ou seja, do IPSC. E a reversibilidade lembra que tudo que não é estimulado se perde, retrocede. Esses princípios são a base sobre a qual a periodização é construída. Indiferente da modalidade, indiferente do esporte, nós temos que nos basear em individualidade biológica, adaptação, saúde, sobrecarga, interindependência de volume e intensidade, capacidade adaptativa, né? Continuidade, especificidade e reversibilidade. Ok? Então vamos lá, né? Individualidade biológica, lastro fisiológico. O desempenho, pessoal, de um atleta é determinado pela interação entre seu genótipo e seu fenótipo. O genótipo representa a herança genética, que influencia características como composição corporal, potência de força, velocidade, tipo de fibra muscular. Nós não mudamos, nós nascemos com isso. Nós não aperfeiçoamos. Porém, o fenótipo corresponde às vivências adquiridas ao longo da vida. É o produto da experiência motora, das práticas esportivas anteriores e das adaptações que o treino promove. Já falei em aula. Quem teve uma vivência com a arte marcial já sai anos-luz quando entra no tiro prático. Tem uma base, um lastro fisiológico, uma consciência, uma coordenação do corpo, um controle mecânico superior. O conjunto dessas experiências é chamado de lastro fisiológico. Conjunto do genótipo com o fenótipo. No IPSC, um lastro bem desenvolvido significa uma maior estabilidade, controle corporal refinado, rapidez de reação, coordenação superior e menor margem de erros. A periodização reconhece essas diferenças e adapta os ciclos de treinamento conforme a individualidade de cada atleta. Por isso que o nosso esporte ele tem que ser tratado de forma individual e não em grupo. Por que eu trago isso? Quando eu fui convidado para começar a contribuir, né, com a CBTP, que foi no Mundial de Randga na Tailândia, na época o Ascar me solicitou, Toné, produz aí um material aí que o grupo, né, a delegação ou as equipes consigam treinar. Não tem como, infelizmente não tem como. Porque tem uma relação de coisas que eu tenho que botar na balança, né? Biotipo, lastro fisiológico, né? Base de treino, uma gama de questões aí. Então não funciona. O treinamento ele tem que ser individualizado, né, e voltado para cada atleta, de acordo com as suas necessidades biológicas. Ok? Então, o lastro fisiológico, a base que sustenta a performance, né? O lastro fisiológico é a soma das vivências motoras, cognitivas, físicas, adquiridas ao longo da vida. Quanto maior o lastro, maior a eficiência do movimento. A precisão do gesto, a estabilidade, a velocidade de execução. No IPSC, o lastro é fundamental, pois cada pista exige diferentes combinações de força, de reação, estabilidade e tomada de decisão. A periodização fortalece o lastro ao repetir padrões corretos de movimento, consolidando técnica, melhorar a organização neuromuscular e elevar a capacidade do atleta de executar movimentos com segurança e eficiência, mesmo sob estresse extremo. Ok? E o princípio da adaptação, pessoal, ou síndrome geral da adaptação, SAG, né? Todo treinamento provoca estresse controlado no corpo, seja positivo ou seja negativo. Segundo a SAG, o corpo reage em 3 fases:
fase de alarme, fase de resistência e exaustão. Na fase de alarme, o corpo sofre o quê? Micro lesões. Gera fadiga, mas quebra a homeostase. E é aqui que nós devemos nos basear. É aqui que a gente deve focar o treinamento. Na fase de resistência, ele se reorganiza, se adapta e evolui. Ou seja, ele supercompensa. De acordo com o quê? Com descanso adequado, com estímulo adequado, com intervalo adequado, com alimentação, com a hidratação, fatores genéticos, com descanso, sono. Ok? Por isso, periodizar o treinamento. Então, ele se reorganiza, se adapta e evolui. Já na fase de exaustão, pessoal, quando o atleta ultrapassa os limites fisiológicos, o desempenho cai drasticamente. No IPSC, a exaustão se manifesta como perda do quê? Da precisão. Da precisão dos movimentos, né? A instabilidade, uma maior lentidão na reação, né? Erros de execução, além das lesões músculo-articulares, que é muito comum. Quem é que não foi para o clube fazer um treinamento forte, e naquele dia perceber que já começou a estar fadigado, está cansado, né? Provocar contratura, provocar estiramento, nem que seja de grau 1, isso é comum. Está literalmente jogando tiro fora. Né? Já está em exaustão. O corpo ele não produz mais, ele não se adapta mais. Ok? Então, a periodização é um método que impede que o atleta ultrapasse essa linha crítica, organizando estímulos para que a progressão seja sustentável e contínua, porém individual. Eu não tenho como fazer um trabalho, uma estruturação dentro do IPSC para ser desenvolvido em grupo. Ok? E o princípio da sobrecarga, pessoal, da recuperação versus supercompensação. O que é isso? A evolução acontece quando o atleta recebe um estímulo suficientemente intenso para quebrar o equilíbrio interno, a homeostase, mas não tão intenso que leve à exaustão. Após o estímulo, o corpo inicia um processo de reparo e fortalecimento, conhecido como supercompensação. É o que todo atleta busca, o efeito da supercompensação. Nesse momento, o organismo não apenas se recupera, ele retorna mais forte do que antes. Contudo, se o próximo estímulo vier cedo demais, o atleta se lesiona. Se vier tarde demais, ele perde o momento da adaptação, ou seja, da supercompensação. Então, essa arquitetura de treinamento, essa estratégia, realmente ela tem que ser muito bem feita. E lógico, como nós não somos máquinas, não somos robôs, né? Ela tem que ser flexível. A periodização deve ser flexível, mas nós temos que ter parâmetros, ok? O treinador ele precisa saber exatamente quando aplicar a carga certa para maximizar a curva ascendente do desempenho. No IPSC, isso é fundamental para desenvolver força explosiva, velocidade de movimento e estabilidade sob estresse. Volume e intensidade, a equação do rendimento. Volume, pessoal, é a quantidade total de trabalho, seja ela por minutos, por repetições, por sprints, que seriam deslocamentos, né? Por séries, deslocamentos. Já na intensidade, por outro lado, é a qualidade do esforço, a velocidade, a carga, a complexidade técnica e o grau de exigência neuromuscular. Quando o pessoal fala, né, de forma clássica, né, volume eu penso em séries e repetições, né? É muito mais do que isso, pessoal. Intensidade, eu só penso em quilagem. É uma valência do que rege a intensidade. E isso, eu vou apresentar para vocês
nos próximos slides, para que vocês entendam, né, os momentos de trabalhar com maior volume, os momentos de trabalhar com intensidade ou de forma mista, e como, né, fazer esse jogo, né, da performance. A manipulação entre volume e intensidade define se o atleta irá evoluir ou entrar em strain. E aí, pessoal, o que seria... eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, tá? Vou deixar para falar, vai ficar mais fácil para entender. O volume alto, ele precisa de intensidade baixa, e a intensidade alta precisa de volume reduzido. É o oposto. Esta dinâmica ondulatória é o coração da periodização, e sua correta aplicação impede fadiga acumulada e queda da técnica. A sua correta aplicação impede fadiga acumulada e queda técnica. Veja como é importante, né, dar atenção, né, a essas questões, né? Não é simplesmente treinar, 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 treinar. A continuidade, pessoal, e regularidade, né, o princípio da continuidade, é um dos erros mais comuns. Não só no IPSC, né, pessoal? De modo geral, é treinar quando dá. Parar quando está cansado e voltar apenas quando se sente necessário. O corpo humano não evolui com irregularidade, pessoal. A continuidade garante a manutenção das adaptações, protege contra regressões e fixa o aprendizado motor. Sem continuidade, a coordenação ela se perde, a velocidade diminui, a estabilidade cai. O atleta precisa constantemente recomeçar do zero. Por isso, microciclos semanais bem estruturados são indispensáveis. O que é microciclo, pessoal? É visto na periodização como uma semana de treinamento ou como sessões de treinamento. E o princípio, pessoal, da especificidade. A especificidade afirma que o atleta deve treinar aquilo que o esporte exige. O IPSC demanda um conjunto único de valências, como força explosiva, arrancadas e mudança de direção, velocidade de reação para reconhecer alvos, né? Ou velocidade ao timer, velocidade de movimento, de deslocamento para otimizar trajetos, equilíbrio dinâmico para manter estabilidade durante marchas rápidas, né? Coordenação fina para fortes transições, resistência anaeróbica para suportar esforços intensos e controle emocional para a execução precisa em alto estresse. A periodização, ela direciona cada fase para desenvolver essas capacidades no nível ideal. Especificidade do treinamento. Eu dei como exemplo em aula, né, pessoal, tarefas, né, atividades físicas de força, de potência, como pliometria, né, pliometria vertical. Não adianta eu entrar na internet aí, pegar um ciclo de treinamento ou copiar, né, uma referência, né, no esporte, que está fazendo daqui um pouco uma pliometria vertical para um propósito e ele achar que aquilo ali vai transmitir força para o esporte. Não, porque o vetor, o nosso vetor, ele é diagonal, ele é para frente, não é para cima, né? Eu não sou saltador, eu não sou jogador de vôlei ou de basquetebol, né? Mas, em contrapartida, em algum momento da periodização, eu posso utilizar, porque eu vou provocar o quê? Uma maior resiliência de membros inferiores, um maior controle do meu corpo, eu vou beneficiar o ciclo de alongamento e encurtamento, ok? Mas a especificidade, a estruturação, ela é fundamental para se buscar, né, a melhora da performance. E o princípio, pessoal, da reversibilidade, ou seja, a perda das adaptações. A ciência mostra que o corpo perde rapidamente aquilo que não utiliza, ou aquilo que não treina. A velocidade, ela começa a regredir entre 5 a 7 dias de inatividade. 5 a 7 dias, pessoal. Já a força,
em 10 dias. E a resistência em menos de 20 dias. A reversibilidade explica por que pausas longas prejudicam tanto as modalidades do alto rendimento, como o tiro prático, impactando na coordenação, na estabilidade, na agilidade. A periodização, ela prevê momentos de descanso, mas evita interrupções prolongadas, garantindo que o atleta nunca perca a forma construída. Por isso, se periodizar o treinamento, né, pessoal? Saber o momento de descanso, momento de transição, como fazer isso, né? E aí, falando em periodização, eu não tenho como não falar em sistema energético, né? E se eu falar, pessoal, de sistema energético, eu tenho que falar de fisiologia do exercício. Então, eu posso pegar essa Bíblia aqui, ou outras aqui, e ficar um dia inteiro aqui tratando, né? Um dia não, uma semana, né? Mas o nosso IPSC, ele utiliza predominantemente o quê? O sistema TPCP, creatina. Suplementar creatina, pessoal. Responsável por esforços explosivos de curta duração. Saídas de postos, trocas de direção, como saídas e transições rápidas, né? Também utiliza o sistema anaeróbico lático, em esforços que duram entre 20 a 90 segundos de execução. E o sistema aeróbico para a recuperação ativa entre stages, dia de prova ou dias de prova, né? A periodização treina cada uma dessas vias energéticas no momento adequado, garantindo que o atleta tenha explosão, velocidade, capacidade de recuperação eficaz. Ok? E a estrutura, pessoal, de uma periodização clássica, né? Ela é dividida, a TVE ele dividiu basicamente em etapa de base, etapa específica, etapa pré-competitiva, competitiva e transição. Vamos falar da etapa de base, o início do treinamento, né? Ou o início do novo ciclo, né? Do novo calendário. É a mais importante de toda a periodização. Inclusive, a quantidade de semanas que a gente calcula durante um calendário, né, de uma periodização, seja ela uma periodização 4 meses, 6 meses, 1 ano, né, ou até mais, eu particularmente gosto de 6 meses, é a maior quantidade, o maior volume de treinamento é na fase básica. Por quê? Nelas são desenvolvidas qualidades gerais, como resistência aeróbica, força estática, ou seja, força isométrica, força dinâmica, flexibilidade, mobilidade, coordenação geral e estabilidade articular. É nessa fase que o corpo se prepara para suportar cargas mais agressivas lá no futuro. No IPSC, a fase básica fortalece as articulações, melhora o alinhamento corporal, ou seja, a artrocinemática, a ancoragem do corpo, né? Evita com que a energia se dissipe, produza força, né? Corrige assimetrias e desenvolve o quê? O lastro fisiológico, que permitirá evoluções técnicas e neuromusculares avançadas. É muito comum, né, o pessoal parece que é precoce, né? Não consegue enxergar essa fase, já quer entrar na fase específica do treinamento, né? Quer trabalhar aumento de força explosiva, quer trabalhar ganho de potência, né? Quer trabalhar aspectos coordenativos, né? Ou complexidade técnica. E não, tudo começa aqui. Tudo inicia aqui. Ok? Plantou, vai colher. E na fase específica, pessoal, subiu o degrau, né? Nessa escada. Transferindo a base para o IPC. Literalmente é isso, é trabalhar a especificidade do esporte. Não só do IPSC, né? Quando eu estou falando de alto rendimento, então, de modo geral. É na fase específica, é o momento em que toda a base construída anteriormente passa a ser convertida de maneira objetiva para as necessidades reais do esporte. Aqui, o atleta deixa de trabalhar estímulos amplos, gerais, estruturais, e passa a desenvolver diretamente aquilo que é exigido nas pistas.
as capacidades físicas e cognitivas começam a receber cargas específicas, com intensidade progressiva, maiores volumes, né, de forma inteligente, sempre respeitando o equilíbrio entre esforço e recuperação. Buscando o quê? O efeito da supercompensação, né? Buscando o ápice, né? Seja ele semanal, seja ele mensal, seja ele semestral. Nessa fase, entram as pliometrias de alta complexidade, deslocamentos multidirecionais rápidos, treinos de velocidade, de reação, resposta à reação, exercícios que integram membros superiores e membros inferiores simultaneamente, ou seja, a integração de todo o corpo, né? Trabalho de força explosiva para melhorar as saídas e aceleração inicial. E, principalmente, exercício de equilíbrio dinâmico e recuperado. Exercícios coordenativos, exercício de estabilidade. Esta é a etapa em que as ancoragens corporais se refinam, a biomecânica se aprimora e o gesto técnico do IPSC começa a se tornar automático. Ok? E aí, pessoal, eu não tenho como não falar de tapering, né, no IPSC, como tem em qualquer esporte de alto rendimento, né? Mas no IPSC, isso já me foi perguntado várias vezes. Taper é a redução planejada da carga de treino nos dias anteriores a uma competição, permitindo que o atirador, o atleta, chegue mais rápido, preciso e mentalmente estável. Geralmente, o taper, ele dura entre 7 a 14 dias. Eu gosto de trabalhar, dentro da nossa modalidade, entre 5 a 7 dias. Com forte redução do volume, mas mantendo a intensidade dos exercícios técnicos e das movimentações para não perder o ritmo e a coordenação fina. Esse período melhora a recuperação neural, ou seja, o drive neuromuscular, refina a memória motora e aumenta o foco, resultando em transições mais conscientes, menor fadiga e maior confiança durante provas. Os principais erros são diminuir o que é a intensidade demais, cortar o tape por tempo insuficiente, né? Não atingir o momento adequado, né? Não calcular isso, ou alterar bruscamente a rotina antes da prova. Tudo tem que ser pensado, pessoal. Quando bem feito, o taper ele garante que o atleta entre no campeonato com maior velocidade, clareza mental e estabilidade técnica. Isso é comprovado e utilizado há décadas. Ok? E ainda tem atletas que chegam na semana da prova e não sabem o que fazer. Aí, a ciência está aqui para nos ajudar, né? E o período, pessoal, competitivo, né? Ou o momento do pico, né? Do pico, o ápice, do máximo da performance. É o período competitivo, é a fase de máxima expressão da performance. Dentro da periodização, nós estruturamos momentos competitivos que são curtos, são poucas semanas, mas que me dá o quê? A máxima expressão da performance. É aqui que o atleta precisa atingir o auge da sua forma física, técnica, cognitiva e emocional. Para isso, o volume de treinamento ele é reduzido em torno de 20% a 50%, enquanto a intensidade ela aumenta, não apenas na qualidade do exercício, mas também nas precisões de movimento, na velocidade e na complexidade exigida, ou seja, na complexidade técnica, na exigência neuromuscular. O volume de 20% a 50%, isso é individual. Individual depende da base do treinamento, do momento do treinamento, do lastro fisiológico do atleta. O objetivo do período competitivo, pessoal, é proporcionar ao atleta um estado de prontidão total.
Nessa fase, a técnica é afiada. Devido ao quê? A exigência, né, neuromuscular e a complexidade técnica. O atleta, ele pratica transições curtas, explosões rápidas, entradas e saídas de posições específicas, controle da arma em deslocamento, exercícios que simulam exatamente as demandas de competição. Complex trainer. Também são inseridos treinos voltados ao fator psicológico, gestão emocional, autorregulação, controle respiratório, foco, visualização, estratégias de execução. Muito disso foi tratado na aula passada, né? Nosso convidado aí, Edgar Marcelo. O período competitivo é, portanto, um refinamento de tudo que foi construído ao longo do ano, ou ao longo do ciclo, seja ele quadrimestral, semestral, né, ou anual, garantindo que o atleta esteja na melhor forma possível no dia da prova. E é fato. Já o período, pessoal, de transição, como fala, recuperação, preservar e preparar, nós tivemos agora a última etapa do Campeonato Brasileiro, né? Eu vejo que ainda existem algumas provas regionais ou estaduais, né? Eu, particularmente, né, o meu foco era o Campeonato Brasileiro, então eu estou em transição. Eu cheguei na minha cidade no domingo, na segunda-feira eu estava em off, terça-feira eu fiquei em off, quarta-feira eu comecei o estímulo. E de que forma o estímulo? O ápice competitivo, o corpo e a mente precisam de um período de recuperação. Isso é estratégia. A transição é o período de descanso total, pessoal, ou parcial. Ao contrário, é uma fase de descanso ativo. Ou off, realmente, de acordo com o próximo calendário, por exemplo, né? Ou já entra em descanso ativo. Eu entrei já em descanso ativo, na qual o atleta mantém estímulos leves para preservar o quê? Capacidades importantes sem exigir demandas do organismo. Essa fase evita que o atleta inicie a próxima temporada completamente destreinado. Nós falamos em um dos princípios, né? A transição, ela trabalha o que, basicamente? Mobilidade, flexibilidade, exercício aeróbico leve, treinos coordenativos de baixa intensidade e não de complexidade, alongamento dinâmico, trabalho postural e atividade que reduz tensão acumulada. Recovery, por exemplo. Também é uma fase essencial para restaurar o estado psicológico, prevenindo saturação emocional e garantindo que o atleta retorne motivado para o próximo macrociclo. O que é o macrociclo? A estruturação do treinamento, né? A arquitetura do treinamento. E estado psicológico é fato, pessoal. Chega no momento que tu treina, não é mais físico, é mental, é overheat, e para desenvolver um overcoming é fácil. Então, tudo tem que ser dosado. E aí, se eu falar em periodização, né, tem que falar em periodização plurianual, que seria o ideal para mim trabalhar o quê? Equipes. Nós acabamos de ter, né, recentemente, o Mundial de PSC na África do Sul. Nosso próximo Mundial será na Itália. Daqui a quanto tempo? 4 anos, né? A periodização plurianual é o planejamento de longo prazo, que organiza de forma estratégica e progressiva o desenvolvimento físico, técnico, tático e psicológico do atleta, para que ele atinja o seu pico de performance em competições decisivas. Em um ciclo de 4 anos, o processo geralmente começa com a construção da base técnica, etapa de base, e estrutural, né? Com alto volume, baixa intensidade, fundamentos sólidos e foco na prevenção do quê? De lesões. É o momento para me ajustar a casa. Eu tenho alguma irregularidade, algum padrão alterado do movimento, é aqui que eu vou ajustar. Depois,
segundo plano, né? Evolui para o desenvolvimento que é das capacidades físicas e técnicas, como força, velocidade, resistência específica de cada modalidade e adaptação ao ambiente competitivo. O que é o ambiente competitivo? Já começa com prova, né? Começa a estruturar a prova, participar, nem que seja por ritmo de prova ou vivência. No terceiro ano, o atleta entra na fase da alta performance, onde o refinamento técnico, a explosividade e as estratégias táticas, treino, um disparo real, ganham prioridade, alinhadas às competições de maior nível. Já começa a procurar alguma maior exigência, né? No último ano, pessoal, falando de um planejamento plurianual, né? E eu vou explicar o porquê. O foco é manter as qualidades já construídas, intensificar o treinamento específico e aplicar o tapering, garantindo que o atleta chegue ao principal evento no seu ápice, no seu auge. Todo o processo respeita princípios, como progressão planejada, transferência entre capacidades, prevenção de lesões, sincronização dos picos com calendário e avaliação contínua, sendo aplicado em esportes olímpicos, na formação de jovens e em projetos de base de clubes. Por que eu usei planejamento? Por que eu trouxe essa informação de um planejamento plurianual? Daqui a 4 anos nós teremos um novo mundial, né? Um próximo mundial. E já me foi falado, né, que o trabalho, né, vai ser um trabalho, vai ser desenvolvido um trabalho forte com as equipes, buscando ranking, né? Buscando pódio. Exatamente quando eu dei o exemplo do Mundial, quando eu fui convidado, né, do Mundial da Tailândia, na semana seguinte do término, eu comecei a pensar, comecei a pesquisar, desenvolvi um projeto, um trabalho, né, praticamente um e-book, encaminhei para o Astra, encaminhei para a diretoria, né, que se chama Escolas de Base. Todo, né, com embasamento do treinamento esportivo, né, de como fazer esse processo, iniciando com adolescentes na casa dos seus 12 a 14 anos, com acompanhamento dos instrutores Black Belt, com a fundamentação, e utilizando, né, dentro da especificidade do esporte, né, a Airsoft. Para que, quando eles estivessem com seus 20 ou 22 anos, eles estivessem no seu ápice. Realmente nós estaríamos produzindo campeões. Isso é fisiologia do exercício, isso é treinamento esportivo, é fato. Porém, nós vivemos no Brasil, né, pessoal? Então, infelizmente, esse projeto, que era para ser, no primeiro momento, desenvolvido em um local, que não foi tratado, mas era para ser desenvolvido em um local, e, na sequência, em suas federações, né, infelizmente, está na gaveta, né? Mas vamos lá, Brasil, né? Tiro é mal visto, né? E aí, falando, pessoal, da periodização, né? Dos microciclos, mesociclos e macrociclos, né? O que é um microciclo? A organização semanal da performance, ou a sessão de treinamento. Os microciclos, pessoal, são as unidades semanais de planejamento que definem exatamente o que será desenvolvido em cada dia. Eles podem ser de incorporação de caráter ordinário ou de caráter de choque, de recuperação, pré-competitivos ou competitivos. Como eu falei no início da nossa aula, né? Periodização é realmente técnica, é denso, é teórica, e muitas vezes até complexa de se entender. Mas para quem fala em alto rendimento, quem busca alto rendimento, ou quem busca um ranking, né, é fundamental entender o básico. O básico. Vamos lá. Essas estruturas, né, ou essa estrutura,
permite manipular o quê? Volume e intensidade de forma precisa. A periodização ela é baseada em volume e intensidade. Os microciclos também regulam a frequência dos treinos, a distribuição das cargas e a progressão das capacidades físicas e das habilidades motoras. O microciclo de choque, por exemplo, eleva a intensidade ou o volume de forma mais agressiva, de acordo com a etapa do treinamento. Seja ela uma etapa de base, eu vou priorizar volume. Seja uma etapa específica, eu vou priorizar intensidade. Preparando o atleta para suportar maiores estímulos lá no futuro. Já os microciclos de recuperação são fundamentais para consolidar as adaptações e evitar o strain. E o que é isso? É a medida de estresse total. Fisiológico, neuromuscular e também cognitivo. Então, o resultado é a combinação o quê? Do volume e da intensidade. Isso é uma estratégia, pessoal, para mim buscar o quê? O efeito da supercompensação. É eu, a cada semana, estar subindo um degrau da escada do alto rendimento. Evitando lesão, evitando sobrecarga, evitando destreino. Trabalho consciente, trabalho estruturado. Ok? No IPSC, os microciclos bem elaborados fazem a diferença direta na coordenação, na estabilidade, na velocidade do atleta. Seja na reação, velocidade de reação, ou na velocidade de movimento. E os mesociclos, pessoal? Ciclo médios de desenvolvimento. Eu estruturei o mesociclo em aula, quando a gente tratou do Complex Train, para o nosso atleta Renato, eu não sei se está aí, mas aquela estruturação toda, aquela planilha de treinamento é um mesociclo. Tá? E eles se agrupam no quê? Entre 4 a 12 microciclos, ou seja, entre 4 a 12 semanas, não sessões. São organizados de acordo com o objetivo central do período. Podem ser básicos, estabilizadores, de controle, pré-competitivos, competitivos ou recuperativos. O mesociclo é onde o treinador define qual qualidade física ou cognitiva que será priorizada naquele conjunto de semanas. Cada mesociclo possui uma característica própria. Por exemplo, o mesociclo básico foca na construção da força, na resistência, na coordenação. Já o mesociclo de fase específica, ele trabalha o quê? Velocidade, potência, equilíbrio, estabilidade. Em um mesociclo pré-competitivo, simula-se o quê? Pistas completas, situações de estresse e treinos de tomada de decisão em tempo real. Nós temos que buscar a especificidade do movimento. Qual é a especificidade, pessoal? Competitivo, simular pista. Nosso esporte é feito em pista. Ok? O mesociclo competitivo prepara o atleta justamente para o pico. Enquanto o recuperativo reorganiza o sistema após grandes cargas. E quando eu falo em pico, pessoal, eu falo em pico de performance, Tanto em aspectos físicos, aspectos técnicos e táticos, neuromusculares, psicológicos. A performance é o auge da performance na competição específica. Enquanto o recuperativo reorganiza o sistema após grandes cargas. E o macrociclo, pessoal, o que é? Planejamento global. É a arquitetura de todo o trabalho. Representa toda a temporada. Pode ser anual, semestral, quadrimestral. Ou mais. Plurianual, É nele que se organizam todos os períodos, as fases, mesociclos, microciclos. O macrociclo define quantos picos o atleta terá no ano. Ou seja, eu pegar o calendário
e eu quero que esse atleta, nesta prova, ele tenha o seu ápice. Nessas provas intermediárias, ele vai trabalhar como um ritmo, para manter o ritmo de prova, ou experiência de prova, por exemplo. Rafael, prioridade desse ano foi o brasileiro. Utilizei algumas poucas provas do Campeonato Gaúcho, simplesmente para manter ritmo de prova. Estratégia. Então, o macro 5 ele define quantos picos o atleta terá no ano, quando serão as competições mais importantes, quais qualidades físicas deverão ser priorizadas e como será distribuída a carga total. Uma coisa importante, pessoal, que é muito comum, né, no nosso esporte, é o atleta que vive isso e que realmente participa e ele entende que quanto mais participação em prova, maior será a condição dele. Pensando em periodização, depende. Eu preciso respeitar o volume e intensidade. Eu preciso ter o estímulo, eu preciso ter a vivência, mas eu preciso provocar o efeito da supercompensação. Então, é importante, daqui um pouco, né, o atleta que busca o ranking, é definir quais competições são realmente importantes para ele. Para estruturar o trabalho, período pré-competitivo, né, o período de taper, certo? E não a moda louca, não, eu vou participar todo final de semana de prova, que isso vai me condicionar melhor. Negativo. Pessoal, no IPSC, o macrociclo ele é vital, pois as competições geralmente são distribuídas ao longo do ano. A competição precisa garantir múltiplos picos, né, múltiplos ápices, sem comprometer o que é a recuperação e sem induzir o atleta ao sobretreinamento. Acabei de falar sobre o treinamento. A construção do macrociclo exige precisão, conhecimento, sensibilidade para entender o momento exato de aumentar ou de reduzir cargas. E as valências, pessoal? Se eu estou falando em periodização, também tenho que falar de valências, né? Conjunto completo. O IPSC exige mais de 18 valências físicas e habilidades motoras. Valências físicas, cognitivas e neuromusculares. 18. Cada uma delas tem um papel determinante no desempenho. Entre elas destacam-se, né, a força, que são várias, né? Velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado, resistência anaeróbica, resistência muscular localizada, velocidade de deslocamento, velocidade de movimento, velocidade de reação, entre outras. A periodização organiza quando cada valência deve ser treinada. Como ela será desenvolvida? Qual será a intensidade aplicada e como ela se integrará às demais, no momento ideal? O controle preciso das valências é o que diferencia atletas medianos de atletas verdadeiramente competitivos. Periodização. E aí, pessoal, eu tenho que falar em fáscia, né? Tem que falar em fáscia. Fáscia, pessoal, né? O motor oculto da performance é um tecido que integra todo o corpo. O desenho é clássico, é exatamente isso aqui. É um arcabouço, é uma armadura que nós temos. É o que sustenta a estrutura muscular, os sarcômeros. Ela integra todo o corpo, ela transmite força, ela gera estabilidade, funciona como um sistema de molas, permitindo um movimento rápido, econômico e potente. No IPSC, pessoal, a fáscia tem papel essencial nas acelerações, nas frenagens, nas mudanças de direções. Por quê? Em aula, eu tratei da fáscia, apresentei vários slides, inclusive, falando que a fáscia ela é um mecanismo de amplificação hidráulica. E uma fáscia hidratada, em condições ótimas, ela pode gerar até 30% na produção de força. 30% na produção de força, pessoal.
E, infelizmente, eu já escutei, né, preparadores físicos, inclusive do IPSC, desmistificando isso aqui, falando que isso é uma bobagem. Que alongamento estático é uma bobagem. Que o atleta deve fazer mobilidade. Mobilidade é movimento específico. O atleta deve passar pela fase de preparação do corpo. Deve botar as faces em condição ótima, preparar o corpo para o que deve ser feito, para ter uma melhor performance. E onde é que nós trabalhamos face, pessoal? Fáscia. Alongamento 119, protocolo de alongamento. Passei para os senhores já mais de uma vez. E, lógico, tem alguns métodos de treinamento específicos para fazer alongamento dinâmico, né, de face. Né? Aceleração e frenagem, amplificação hidráulica. Eu estou me potencializando, eu estou me alavancando, eu estou favorecendo o ciclo alongamento e encurtamento. Fato. Frenagem. Falei em aula. Sistema de 4 barras é baseado no quê? Fácil. Uma chegada brusca de um posto, uma instabilidade articular, a face ela me protege. Vejam a importância disso. Nessa etapa agora, da final do Brasileiro, um dos fundamentos, uma das prioridades que eu vi em pista eram deslocamentos, né? Grandes deslocamentos. E teve muitos atletas lesionados, né? E sem dúvida, falta de treinamento, face enrijecida, desequilíbrio do corpo, né? Padrão alterado de movimento. Então vejam a importância, né? Vejam como a coisa ela é ampla, né? Então a periodização, pessoal, moderna, inclui treinos de face para melhorar o que? A elasticidade, a reatividade, né? Dissipação de energia. Por que dissipação de energia? Se eu tiver qualquer perturbação no caminho, né, qualquer cisalhamento articular, meu corpo ele dissipa energia. Meu gerente, meu sistema nervoso central manda desacelerar. Perco performance. Né? Perco eficiência nos movimentos. O atleta com boa saúde facial, eles são mais rápidos, mais estáveis, ganham menos energia para produzir mais velocidade. Fato. E o método? Ô, Rafael, eu acho que travou a primeira câmera e tu tá no mudo na outra câmera. Tá me escutando? Porque eu não tô te escutando, Rafael, tá no mudo. Agora sim, Lucas. O meu Ai, PC que eu estava fazendo a nossa aula, a nossa palestra, simplesmente, cara, apagou. Mas eu putz! estou gravando aqui no outro, tá? Ah, Por favor. tá. Não sei se isso tem a ver no slide anterior, tava falando sobre a fáscia, né? Quando eu fui fazer contigo vou ligar minha câmera aqui também. a- os treinamentos, eu fiz aquela liberação miofacial. E eu não sei se isso a gente cria uma periodização, cria um plano também para fazer durante o ano, como, por exemplo, vou entrar num treinamento mais intensivo até o Mundial agora. Qual que é a necessidade de uma liberação miofacial, qual que é a importância disso, ou até como é que se diz, o quilo, não sei se isso a gente faz também um planejamento, ou se é só sobre necessidade, como é que funciona essa parte? A liberação miofascial é uma estratégia de recovery. Então, ela é de fundamental importância. Em momentos, eu só estou abrindo o PC aqui, tá, Lucas? Estou falando contigo, eu vou raciocinando, né? Em momentos que a gente trabalha, principalmente na etapa de base, indiscutivelmente deve ser casado esse tratamento, tá? Essa liberação miofascial, para dar melhor condição ao nosso corpo. Porque é comum, é muito comum. É muito comum. Peraí, deixa eu me achar.
Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, é muito comum, Lucas, deixa eu só baixar o áudio aqui, no treinamento, provocar o quê? Sobrecarga articular, automaticamente gerar contraturas a nível tecidual, né? E a liberação miofacial, ela te dá uma melhor condição, ela te deixa em melhor condição de produzir mais força. Por quê? Eu não sei se você se recorda quando eu falei sobre qualquer interpretação por mecanorreceptores do sistema nervoso central sobre alguma irregularidade no corpo, sobre uma dor, sobre um desconforto, sobre um processo inflamatório, ou sobre uma instabilidade, o que vai acontecer? O cara aqui manda reduzir a força. Eu perco em performance. Então, a liberação miofascial é uma grande estratégia. Ok? Certo. E que às vezes algumas pessoas me falaram também sobre não sei se isso é do assunto agora, né? Mas aproveitando, sobre o Quiro, é Quiro, né? Quiropraxia. Não sei se isso influencia bastante também ou não. Também é importante. Também é importante, né? É uma outra estratégia, né? Eu ainda gosto mais da liberação miofascial. Tá? Prefiro. Certo, Lucas? Certo. Obrigado, Rafael. Nada, por favor. Pessoal, então, se a gente for falar do método Complex, né, o Complex Trainer, né, que sem dúvida para mim é a nova era do treinamento. O método Complex, ele integra o quê? Forças oriundas da corrente russa, corrente holandesa, sistemas dinâmicos. Envolve isometrias em pima, em rima, ou overcome, né, ou yielding, exercícios competitivos. O complex, para a real função do complex, existe a necessidade do competitivo. E qual é o nosso competitivo, pessoal? Simulação de pista. Seja ela de forma íntegra, seja ela de forma parcelada, seja ela querendo otimizar uma saída de posto, uma chegada de posto, um aumento de velocidade, né, de deslocamento, uma troca de direção, uma saída da line. É um sistema altamente avançado que replica intensidades reais e situações imprevisíveis do IPSC. Na pré-competição, o complexo utiliza tarefas que estimulam simultaneamente a força, a coordenação, a velocidade, tomada de decisões e estabilidade. Isso gera transferência direta para o gesto motor. O atleta aprende a ser rápido e preciso em ambientes instáveis, assim como ocorre nas pistas. Então, isso aqui, para mim, pessoal, é estratégia para o IPSC, certo? E aí, quando eu falo de complex, né, eu tenho que falar do controle motor, como eu falei, eu tenho que falar das ancoragens de todo o meu corpo, né, da especificidade, né, do treinamento, das faces, do período pré-competitivo, para mim ter, isso é período pré-competitivo, para mim ter o ápice no período competitivo. E aí, eu até vou solicitar aí o nosso amigo Daniel trazer um pouco da informação do que ele vivenciou nesse calendário envolvendo o Complex. Nós trabalhamos 2 ou 3 mesociclos baseados em Complex. Por que eu trago o Daniel? Porque nós combinamos dele fazer em casa, no clube, com disparo real, simulando pista com disparo real. Mais específico, né, da modalidade. Por favor, Daniel. Boa noite, pessoal. Exatamente, eu acabei fazendo, né, os exercícios, eu até comentei com o Rafael que eu acabei particionando os exercícios antes de fazer a pista toda, né? Exatamente a saída, a chegada no posto, a transição, né, para fazer a frenagem, para depois, então, começar a fazer a pista por inteiro. Oi? Deu uma cortadinha, mas estão ouvindo. Ah, tá. E aí depois eu comecei a fazer os exercícios, mas só que chegou um momento, né, no timer, né, que começou o tempo a voltar a subir novamente. Então ali eu vi que é a hora de parar, porque senão eu ia estar jogando tiro fora, ia estar, né, eu poderia até causar uma lesão, ainda mais eu que venho de lesões há um tempo, né, e com isso tudo o Rafael conseguiu
passar os exercícios para poder fazer, me estruturar melhor e não ter mais essas lesões. Tanto é a prova que nessa prova do brasileiro agora, nem medicamento eu tomei pós-prova porque não tinha dor, né? Nem tornozelo, nem punho, nem antebraço, nada. Então é assim, não foi numa semana para cá que consegui ter esse resultado, mas já vem há um tempo, né? Já praticando e fazendo esses complexos que o Rafael passou. E Daniel, qual foi a tua experiência em pista? Em toda, você chegar, não tinha lá, como no brasileiro, a gente teve bastante deslocamento, não teve uma pista com chegar aquela e você ficar cansado, né? Como se tivesse mais um pouquinho, daria para continuar aquela pista lá. Então você tinha energia para poder estar suprindo ali aquela pista com todo o deslocamento, né? Algumas pistas longas que a gente teve lá de deslocamento. Então manteve e estaria pronto ali para a próxima pista ali tranquilamente. Tu me comentou também, Daniel, que eu acho importante compartilhar, é a chegada mais agressiva e a saída mais agressiva, né? Sim, isso aí foi notório. Então, você chega, né, e a estabilidade, né? Então, você não tem aquele balanço, né, de chegar, você chega resistente e consegue sair resistente também, né? Então, você consegue alinhar isso muito bem. Isso aí. Perfeito, Daniel. Obrigado. Nada. Bueno, pessoal, dando a sequência aqui, né? Então, a aplicação prática do Complex no IPSC, né, se aprofundando, o método Complex aplicado no IPSC, ou IPSC, ele promove uma integração real entre preparação física e gesto motor, criando treinos que exijam força, estabilidade, coordenação, velocidade física e cognitiva. Ele parte do princípio de que o corpo funciona como um sistema dinâmico e se adapta melhor quando exposto a tarefas variáveis e desafiadoras, extremamente como acontece nas pistas de IPSC. IPSC é um esporte complexo, onde não há repetições exatas, e a cada estágio exige ajustes imediatos. Ou seja, pegamos a mesma pista, passamos ela 10 vezes, 100 vezes, sempre terá algo diferente. Minha pisada, minha chegada, minha saída, a posição da minha arma, não é previsionado. Ao combinar o Complex com estratégias de pima e rima, força explosiva, coordenação e estabilidade e movimentos competitivos, para que o atleta aprenda a gerar e transferir força em posições instáveis e pouco convencionais, aplicando isso diretamente em ações essenciais, como sacar a arma, né? Realizar transições rápidas, se mover com eficiência, chegada e saídas de postos, ou seja, casando isso com um competitivo. Não é simplesmente força ou coordenação. O Complex, ele funciona com a integração dos movimentos competitivos, seja eles parcelados, como o Daniel fez, ou seja eles integrados, como também ele fez. O resultado é maior estabilidade, velocidade, segurança articular e economia de energia, aumentando significativamente a capacidade do atleta de responder ao caos controlado do esporte, alto rendimento, performance. Ok? Métodos de treinamento aplicado a periodizações. A escolha dos métodos dentro de uma periodização é crucial, pois cada um gera uma adaptação fisiológica e neuromuscular específica, que precisa estar alinhada aos objetivos de cada fase, ou as individualidades do atleta. Na preparação, por exemplo, cardiopulmonar, métodos contínuos constroem uma base aeróbica para melhor recuperação, controle respiratório, concentração. Já os intervalados intensos desenvolvem um sistema anaeróbico, essencial para deslocamentos explosivos e variações rápidas de velocidade. Tivemos uma aula sobre condicionamento cardiorrespiratório, onde eu trouxe muita informação. E na preparação neuromuscular, pessoal, onde é que eu tratei isso? Corrente russa. As pliometrias, as isometrias, principalmente de overcoming, né? A integração do complex trainer, também a musculação eclética, né? Constrói força, potência, estabilidade e reatividade.
reatividade, ciclo de alongamento e encurtamento. As pliometrias, o PIMA, né, que é o overcoming, né, melhora as arrancadas em transições explosivas. Já as isometrias em RIMA e Eldin fortalece as articulações em posições típicas do IPSC. Ou fortalecem e dão condições de estabilidade articular. Ou, que foi comprovado, né, há poucos meses, né, mecanotransdução, regeneração de tendão. Isometria em RIMA. O complexo, pessoal, ele aumenta a capacidade de gerar força rapidamente e controle corporal. O ponto central é que cada método deve ser aplicado no momento correto da periodização. Métodos intensos não funcionam bem em fases de fadiga acumulada. Enquanto métodos leves são insuficientes em fase de desenvolvimento específico. Periodizar é justamente organizar o método certo, na intensidade certa e no momento certo. Alterações fisiológicas, né, profundas, né, o corpo que se transforma. Quando a periodização é aplicada com precisão, o corpo passa por modificações profundas, fisiológicas, né, bioquímicas, como aumento da densidade mitocondrial, melhora da eficiência aeróbica, elevação dos estoques energéticos, ATP, ATP-CP, né, glicogênio, fortalecendo tendões, fortalecimento de tendões e ligamentos, melhora na coordenação intra e intermuscular, aumento da velocidade de condução neurológica, drive neuromuscular, né, resposta e reação, amplificação da capacidade de suportar estresse físico e mental. Essas adaptações são extremamente relevantes para o IPC. Uma maior eficiência aeróbica permite recuperar mais rápido entre stages e manter a alta performance durante dias intensos de competição. Inteiros de competição. Ou dias, né? Dia ou dias, né? O aumento da coordenação neuromuscular, do controle, né, corporal, reduz o que? Tremores, melhora a estabilidade da plataforma de tiro e facilita movimentos mais fluidos. Já as adaptações anaeróbicas incrementam a capacidade de realizar esforços intensos, como mudança de direção, saída de posto, aceleração rápida, sem perder precisão de movimentos. E a preparação para o dia de prova, pessoal. Isso é extremamente importante, né? Estratégia, fisiologia, foco. Chegar preparado no dia de prova é um processo que depende de planejamento completo. Físico, mental, metabólico, técnico. O aquecimento precisa ser estratégico, curto, específico e orientado a ativar estruturas essenciais para a modalidade, ou seja, para o IPSC, né? Como quadris, né? Tronco, cadeia posterior, musculatura estabilizadora do ombro, antebraço, musculatura profunda do abdômen, transverso do abdômen, né? E os PPAs, ou PAP, né? Que eu apresentei na aula da corrente russa, é uma das ferramentas mais poderosas para garantir explosão e prontidão neuromuscular. Resposta. Ela ativa padrões motores essenciais e eleva o nível de alerta do corpo, sem causar fadiga. Entre stages, o atleta deve manter o corpo aquecido, foco emocional equilibrado e sistema nervoso em estado de prontidão. Além das ativações visiomotoras, eu apresentei todas, né? E das ativações neurais, não só entre stages. Individualidade biológica, pessoal, de acordo com a necessidade, de acordo com cada atleta, é estruturar, é casar, é experimentar tudo, lógico, não em dia de prova, né? Em treino, pré-treino, e selecionar, isso aqui funciona para mim, isso aqui é adequado para mim, isso aqui eu senti diferença. Desenvolva um protocolo, simples assim. As pessoas são diferentes. Não tem como entregar uma receita de bolo. E o controle respiratório, pessoal, é outro elemento crítico, né? Ele mantém o atleta mais calmo, estável,
e com clareza mental para a tomada de decisões rápidas. Ao final do dia, a recuperação precisa ser ativa e estratégica, incluindo hidratação, alimentação adequada, mobilidade e relaxamento neuromuscular. Recovery. Aqui, Lucas, não entra a liberação miofascial, porque a liberação miofascial ela provoca trauma, né? Porque é uma manipulação mais forçada, mais profunda. Mas uma simples massagem relaxante pós a prova, para o preparo do próximo dia, fantástico. O uso de uma sauna, fantástico. E aí, recovery está na cartinha lá, né? Está na cartilha, né? Na cartilha de preparo em dias de prova, ok? E aí, conclusão, pessoal, da nossa aula, né? A periodização aplicada ao IPC é um processo extremamente sofisticado, que combina conhecimento científico, biomecânico, fisiológico, comportamental e técnico. Ela organiza a evolução do atleta em ciclos coerentes, respeitando o tempo biológico de adaptação e garantindo que o desempenho aumente né, de maneira segura, progressiva e consistente. Treinar sem periodização é desperdiçar tempo, energia e potencial. É a mesma coisa que ir para o clube fazer um treino sem ter um parâmetro, sem ter uma linha, sem saber o que eu vou fazer. Eu vou desperdiçar tiro, literalmente é isso. Treinar com periodização é caminhar em direção à excelência, com precisão e propósito. Tudo o que foi apresentado nessa aula, pessoal, princípios científicos, estrutura dos ciclos, valências, métodos, controle neuromuscular, sistema energético, ancoragem, fáscia, método complexo, representa o estado da arte no treinamento para o alto rendimento. A periodização não é apenas uma estratégia esportiva. Ela é um mapa, é a arquitetura que transforma o atleta comum em um atleta de alto rendimento. E a nossa mensagem final aí, né, pessoal? O IPSC é um esporte que exige coragem, disciplina, inteligência, autoconhecimento e respeito próprio pelo próprio corpo. Cada pista é um espelho da sua preparação, uma resposta direta ao que você construiu ao longo dos ciclos de treinamento. A periodização existe para te guiar, te proteger e te elevar ao nível mais alto de sua capacidade. Acredite no processo. Confie na ciência. Aprenda com cada ciclo. Deixe que seu corpo evolua na velocidade certa. Construa uma base sólida. Refine seus movimentos. Fortaleça sua mente e permita que a excelência seja consequência de sua dedicação. Nada é por acaso. Cada repetição conta, cada treino importa, cada ajuste faz a diferença. No final, o conjunto cavalo e cavaleiro, corpo e mente, é o que define o atleta campeão. E lembre-se, a periodização é a ponte que conecta o potencial à performance. Pessoal, meu muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para ajudá-los. Rafael, eu vou trazer só uma coisa que você não comentou aí com o pessoal, e eu ouvi lá através do Alex Chang. Para quem não conhece o Alex Chang é o nosso diretor regional, que tem a voz na IPC, a cadeira, né? E ele trouxe uma informação para o Rafael, que esse projeto que o Rafael traz aqui para o Brasil, como é único, né? Uma experiência única para todos, né? O mundo está querendo fazer igual, né? Tanto que eles estão criando, vai ser criado um grupo, e eu fico muito feliz que o Rafael foi convidado para fazer parte desse grupo mundial, para poder trazer todo esse treinamento para o IPCL, para o pessoal do IPC, coisa que nem lá fora não existe, né? Se existe é muito pouco, e não é nem divulgado, não é nada. E eu fiquei feliz que o Rafael foi convidado para fazer parte desse grupo, e espero que ele aceite para que esse grupo realmente seja criado e vá para frente. E veja bem, né, Daniel, como nós conversamos, eu falei em aula, né?
nesse Mundial já foi um divisor de águas, né? Sim. Nunca na história, em mais de 50 anos, né, aconteceu o quê? Um laboratório de fisiologia, um laboratório de biomecânica, análise de gases, né? Entender o que é o IPC, entender como o metabolismo, como o corpo reage em pista. Isso é fantástico. Porém, isso é utilizado já há décadas no alto rendimento. Mas tudo tem que ter o começo. Sim. Então, o que nós estamos incorporando aqui, pessoal, eu afirmo que isso é a base e a bagagem para o alto rendimento. Certo, meu amigo? Certíssimo. Obrigado por mais uma excelente aula. Obrigado. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou terminar aqui a nossa gravação. Vou parar a nossa gravação. Nem mais uma dúvida?